Os orixás cultuados na Umbanda são orixás brasileiros. É isso mesmo? Roda a vinheta, bora prosear. Salve! E aí, você tá bem? Antes de começar essa resenha, esse bate-papo, você que está chegando nesse canal pela primeira vez, ative a sineta de notificações e inscreva-se no nosso canal também, óbvio. Inscreva-se para receber todo o nosso conteúdo e comente, deixe seu like, assim o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai te entregar sempre que a gente postar e começa a te entregar também conteúdos semelhantes a esse, beleza? Se você quiser se consultar comigo através do Búzio, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o contato da minha equipe. Entre em contato, diz que vem aqui do canal do Pai Ricardo, que eles vão te dar um belo de um desconto lá para sua consulta. Vamos entender melhor sua vida espiritual, vida amorosa, a parte de orixá de coroa, demandas, caminhos abertos, fechados, melhores condições, os dias e sistemas para investir em novas oportunidades. Chama que eu posso ajudar na sua vida. Na descrição também tem links de nossos cursos EADs, tanto cursos meu quanto da Mãe Jessie, todos com um cupom de desconto para você que é inscrito aqui do canal. Aproveite! Que assunto, meus irmãos, que assuntos! Ouvi outro dia de uma orixá em alguma rede social, ela falando exatamente isso, que os orixás da Umbanda são orixás brasileiros, é diferente do candomblé, etc, porque são orixás brasileiros, é mais calmo, mais brando, né? Então são os orixás que foram criados aqui, na mistura do sincretismo, de São Jorge com Ogum, de Santa Bárbara com Iansã, de Jesus Cristo com Oxalá e assim por diante. E, na verdade, não, isso está extremamente equivocado. O sincretismo existiu e existe em algumas casas até hoje, mas jamais podemos achar que isso é uma criação de orixá. Não, isso foi algo que usaram e nem foi tão no tempo da diáspora, isso é mais pós-diáspora do que depois, né? Já falo isso em muitos vídeos aqui no canal. Então, bem mais depois disso, né? Em 1908, 10, 15 para frente, que começa a haver sincretismo exatamente para as coisas serem aceitas, e aí começa a misturar nomenclaturas e criar, né, a partir de Benjamin Figueiredo, criar uma nova função para alguns orixás, 9 mais específico, que ele passa a falar dentro da Umbanda do Caboclo Mirim, assim por diante. Onde começa a acontecer esses pontos de força. Xangô é da pedreira, Oxum é da cachoeira, Iemanjá é dos oceanos, né, do mar, e assim por diante, né, Oxóssi da mata, e assim por diante. Quando a gente vai buscar numa tradição afro, na realidade, no povo iorubá, no povo nigeriano, a gente entende que as orixás femininas, como Iemanjá, Oiá, como a própria Oxum, elas têm rios pertencentes a elas, e não cachoeiras e mares, né, a água salgada, que aí você vai encontrar um outro orixá e assim por diante. Mas, enfim, então isso foram coisas que foram criadas pós-diáspora mesmo, pelo próprio religioso, umbandista, como queiram, né? Não são orixás de cunho brasileiro. Né? O que acontece bastante, que a gente tem que entender, que há uma briga extrema o tempo inteiro com candomblé e umbanda, né? O candomblé dizendo que a umbanda não recebe orixá, ou recebe falangeira, etc, e assim por diante. É uma confusão danada sempre, né? A gente precisa entender que a Umbanda é um culto de almas. A Umbanda é um culto de almas. A Umbanda tem uma tradição banto muito forte, mas em algum momento, até pelo Tata Tancredo também, ela juntou-se com o culto de orixás, com a cultura de orixás, e passou a cultuar alguns orixás, né, pela nomenclatura, pelas alimentações, etc. Isso gera muito conflito até hoje. Como eu falo, lá em 1920... determinaram que 9 orixás, de certa forma, ia ser cultuado na Umbanda, e nunca há discordância sobre esses 9, né? Mas se aparece um outro orixá, um Logum-Edé, uma Euá, uma Obá, aí sempre acaba tendo algumas confusões, que esse não é o orixá da Umbanda, esse não é daqui, esse não é dali, assim por diante. Então a gente precisa entender algumas coisas. A Umbanda, ela preza em manter viva a cultura brasileira, por isso a tradição do povo indígena, como os caboclos, o povo africano através da mandinga, da mironga, através da linha africana de pretos velhos,
né? A tradição da terra, o povo da nossa terra na tradição de linha nordestina ou linha de baiano, como chamam também por aí, assim por diante, né? Nós temos essa tradição. O candomblé, ele tem uma das suas funções manter viva uma tradição afro-brasileira. Mas, se a gente pegar ao pé da letra cada uma dessas questões, né, nenhuma delas de certa forma representa o que é realmente a cultura iorubana ou a religião tradicional de Yorubá, né? Então sempre vai ter divergências, né? O candomblessista vai falar que na Umbanda não incorpora orixá, que incorpora falangeiro, que são caboclos, etc. Assim, tal. Por quê? Porque algum pai de santo de Umbanda antigamente deixou essa determinação sobre falangeiro, etc. Isso ficou marcado, né? As pessoas não se preocupam mais com o que acontece hoje em dia ou o que aconteceu depois, é o que foi falado lá atrás. Então fica essa tradição de Umbanda é falangeiro, etc. A mesma coisa vai acontecer com o candomblé, se vir alguém de religião tradicional de Yorubá e falar que o culto está extremamente equivocado. Então essa briga assim ela não acaba. Orixá é orixá. Orixá é orixá. O que acontece aqui no Brasil é que dentro do nosso aculturamento vai se formando modos de se cultuar esses orixás, né? A gente vai tendo poucas informações no passado de como era a cultura dentro da Nigéria, né? no território nigeriano, e vai havendo adaptações ao aculturamento brasileiro. Então essas adaptações vão acontecendo. Adaptações na alimentação, adaptações de ervas que não tinham aqui, adaptações até na parte da imolação, né? Como a gente fala, até hoje, né, no território nigeriano, uma das imolações de Ogum é cachorro, seja cachorro de mato, seja cachorro de rua, é sempre cachorro, né? Dá para fazer aqui no Brasil? Não, né? Não tem como, é um pet, seria uma ação até criminosa. Então, algumas situações é diferente, culturalmente e até em forma de leis, aqui do Brasil e da Nigéria. Então, o culto é diferente. Uma pausa rapidinho aí, Pai de Santo. Eu preciso dar um recado para essa galera que acompanha o canal. Sim, aqui embaixo na descrição vocês vão encontrar alguns links dos meus cursos EADs e também dos cursos da Mãe Jessie. Então vocês vão encontrar Teologia da Umbanda, né, um curso que vai de 1500 aos dias de hoje, entender bem como funciona a diferença das religiões, as linhas, as ervas, bebidas utilizadas, um curso bem completo. Nós temos também ervas, Jardim dos Orixás, ervas de Exu a Oxalá, para você aprender melhor o manuseio, fazer seu próprio banho, defumação, cama de ervas, entre outras, tá? Nós temos também baralho cigano com a Mãe Jessie, artes divinatórias, que vocês vão encontrar alguns oráculos muito interessantes ali, como o baralho mesmo, que já falamos, como o oráculo de moedas, a radiestesia, entre outros, tá certo? E tem o xodozinho desse ano que foi lançado, que é o curso Caminhos de Exu. Lá estamos falando de todos os caminhos de Exu, para você entender melhor a relação com o seu Exu, entender qual é o caminho dele, entender por onde ele vem, entender que quando ele vem pela encruzilhada é um trabalho, mas quando ele vem pelas almas é um trabalho diferente, né? Mesmo sendo um tranca-ruas, por exemplo. Então o Caminhos de Exu é o curso que está sendo mais vendido desse ano e todos eles estão com descontos. Observe aqui no link e alguns está com cupom de desconto que vocês vão digitar e aproveitar isso tudo. Fechou? Segue o vídeo e bora estudar. As danças que nós temos no candomblé, por exemplo, o Yaô, o Abian, quando ele entra no Roncó, ele fica ali 7 dias ou 14, é ensinado a ele o pé de dança daquele orixá e ele precisa sair dançando. Se ele não dançar exatamente o pé de dança do toque específico do orixá, as coisas não funcionam ou estão erradas. Quando a gente vai para um território nigeriano, não existe esse pé de dança. Então você não vai ver os orixás lá dançando pelas ruas nas festividades como acontece no Brasil, né? Então aí devemos falar que o candomblé está errado, que essas danças coreografadas não existem, está errado fazer dessa forma. É um aculturamento, é uma forma de cultuar a divindade aqui no Brasil, é uma forma que encontrar, é um método que foi criado, uma doutrina que foi criada, né? Na Nigéria a gente vê oiá pelas ruas, caldeirão na cabeça, pegando fogo, o pessoal alimentando com dendê e ela andando pela rua.
Digo mais, na Nigéria a gente vê hoje, porque hoje a gente tem muitas informações através da internet, a gente vê orixá falando. Então tem vídeos de Obaloaê falando, conversando, tem vídeos de Exu conversando, tem vídeos, se eu não me engano, até da própria Iemonjá conversando. Aqui, se o orixá falar, é marmota, tá errado, é um sacrilégio e assim por diante. Então entendam que existe um aculturamento e uma forma diferente de cultuar. Todos, sejam Umbanda ou Candomblé, eles cultuam e louvam o orixá, aquela figura, dentro de todas as informações que tem. E isso não é errado. Quando eu canto dentro da Umbanda para algum, eu estou tentando alcançar realmente algum, e não um caboclo que represente algum, mesmo porque isso não existe, né? Porque aí eu estou massacrando a cultura indígena, que não tem nada a ver com a cultura iorubana. Eu quero colocar um caboclo tupinambá embaixo de uma asa, por exemplo, de Oxóssi, ou como um escravo ou um mensageiro de Oxóssi, sendo que ele nunca viveu aquela cultura, né? Então aí é burrice da minha parte também, porque caboclo é mata, Oxóssi é mata e põe um dentro do outro. É uma sandice muito grande também o que acontece. Então quando se canta na Umbanda, seja em português, porque somos uma religião que prezamos a nossa nacionalidade, prezamos a cultura, o povo da terra, canta-se em português, estamos tentando alcançar algum Oxóssi e Iemanjá. Quando a gente arria oferenda, pratos, estamos arriando para essas divindades também e não para intermediários. Quando o candomblé dança no seu xirê e fazem os passos de dança para cada orixá, um diferente do outro, também estão dançando e fazendo um festejo, uma festividade, tentando alcançar também orixá X ou Y, né? Então, né, é muito complicado quando ficamos sempre apontando se está certo ou errado. Na Umbanda não pode, no Candomblé pode, mas esse orixá não é de Umbanda, é de Candomblé não, né? O orixá, ele é de uma cultura iorubana, uma cultura nigeriana. Ele nasce na Nigéria, né? Ele tem culto há mais de 4.000 anos dentro do território nigeriano. Por conta da diáspora, a cultura vem para o Brasil, vai para Salvador, para o Recôncavo Baiano, ela começa a se espalhar pelo Brasil, ela desce via litoral para Rio de Janeiro, para São Paulo, e ela acaba alcançando sistemas religiosos como Umbanda, como a gente vai ver por aí no Candomblé, como a gente vai ver em Omolocô e assim por diante. Então, de uma vez por todas, precisamos entender isso e deixar cada um ali, de certa forma, cultuando a forma que aprendeu, a forma que vive, e entendendo que, igual a religião tradicional de Yorubá, nem a Umbanda, nem o Candomblé vai chegar e vai conseguir. Então, ou você se inicia e busca a religião tradicional Yorubá, busca um ifaísmo que vai ter uma cultura também nigeriana mais honesta, vamos dizer assim, ou você entende que a Umbanda e o Candomblé são aculturamentos do Brasil, são culturas brasileiras inseridas junto com a cultura afro, e assim vai se desdobrando a forma de cultuar aqui em nossa terra. E é isso aí, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado, uma resposta rápida e ligeira. Acho que deu para entender mais ou menos, mas eu gosto de questões. Comenta aqui o que você acha, você concorda, discorda. Seja educado nas suas questões também, né? Porque tem uma galera que vem com uma má educação, aí sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nem ler, eu vou pedir para a equipe deletar ou bloquear direto. Então, comente aqui para a gente ver a sua forma de entender as coisas, de repente fazer um vídeo 2, 3, 4, o que você acha e assim por diante. Fechou? Espero ler o seu comentário, porque aí podemos gravar outros vídeos nessa linha. Beijo pra vocês e até a próxima. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.